Jacques Lacan, um nome que, vamos ser sinceros, intimida um bocado, não é? A teoria dele é famosa por ser densa, quase impenetrável. Mas e se a gente tentasse desvendar esse mistério? É que por trás de toda essa complexidade existe uma busca, uma obsessão, quase, para responder a uma pergunta essencial. O que é que nos forma? O que nos constitui? Lacan dedicou a vida inteira a tentar desatar o nó da nossa psique, e é essa aventura intelectual que vamos acompanhar agora. Olhem para esta citação. Já no fim da vida, em 1980, Lacan basicamente resume o trabalho de décadas. Ele dá-nos os seus três conceitos fundamentais, o simbólico, o real e o imaginário. E não só, ele oferece uma solução final para os articular, o nó borromiano. Para ele isto não era só teoria, era uma bússola, uma ferramenta para quem trabalha com sofrimento humano. Ok, mas afinal, o que são estes três registros? Simbólico, real, imaginário. O que é que isto significa? E, talvez mais importante, por que é que foi preciso uma vida inteira de trabalho para conseguir entrelaçá-los? Esta é a grande questão que nos vai guiar. Vamos seguir os passos de Lacan, cronologicamente. E a nossa viagem começa com a missão de Lacan. Para ele, a psicanálise da sua época tinha-se desviado, tinha perdido o norte. Tinha esquecido a descoberta mais radical de Freud, que é o inconsciente. Então, Lacan lança-se numa espécie de cruzada para, nas palavras dele, se tornar a Freud e resgatar a psicanálise. E o problema, segundo Lacan, era este. A psicanálise tinha-se tornado numa corrida para o ego triunfante. O que é que isto quer dizer? Que o objetivo da terapia passou a ser fortalecer o eu, torná-lo adaptado, coerente, quase como quem treina um músculo no ginásio. Lacan achava isto um erro tremendo, um engano sobre o que realmente somos. E para desmontar essa ideia de um ego forte e coeso, a primeira paragem da jornada de Lacan, lá nos anos 50, é no registro mais intuitivo, mais fácil de perceber, o imaginário. O reino das imagens, das formas, das ilusões. O conceito-chave aqui é o famoso estádio do espelho. Pensem naquela cena. Um bebê que ainda não controla bem o corpo, vê-se ao espelho e pela primeira vez tem um momento de aham, reconhece-se naquela imagem completa, unificada. É um momento de festa. E é a partir dessa imagem, que vem de fora, que nasce a ilusão de que existe um eu ali dentro. E esta tabela ilustra perfeitamente a transformação. Antes do espelho, a experiência do bebé é de um corpo em pedaços, fragmentado. Depois, o que surge é uma imagem de controlo, de unidade, mas que é no fundo uma imagem emprestada. O ego não nasce de dentro para fora. Ele forma-se a partir de uma imagem externa. Portanto, a conclusão de Lacan é demolidora, e ele diz-lo aqui. Não dá para entender nada da psicanálise se não partirmos do princípio de que o ego é uma construção imaginária. Aquilo que sentimos como o nosso centro, o nosso eu mais autêntico, é, na sua origem, uma ilusão. Uma imagem na qual nos apaixonamos. Mas, claro, nós não somos feitos só de imagens, e Lacan sabia disso. Por isso, no final dos anos 50 e durante os anos 60, ele vira-se para a linguística, para explorar o segundo grande registro, o simbólico, o mundo da linguagem, da lei, das regras, das estruturas que nos moldam sem que a gente se aperceba. E daqui sai a sua frase talvez mais famosa: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. O que é que isto quer dizer? Que o inconsciente de Freud não é um poço de instintos caóticos. Pelo contrário, tem uma lógica, tem regras. E essa lógica, diz Lacan, é a mesma da linguagem. Os nossos sonhos, os nossos lapsos, os sintomas, tudo isso segue uma espécie de gramática. E aqui a coisa fica genial. Lacan pega na linguística da época, de Saussure, e vira de cabeça para baixo. Para Lacan, a palavra, o significante, vem primeiro. É mais importante do que o conceito, o significado. Ou seja, o sentido não está fixo em lado nenhum, ele desliza, ele é produzido na relação entre as palavras, e muitas vezes de formas que nos escapam completamente. Um bom exemplo desta lógica simbólica é o conceito do nome do pai. E atenção, isto não tem nada a ver com o pai de carne e osso, ok? É uma função. É a lei, a cultura, a própria linguagem que nos diz não podes ter tudo. É esta interdição fundamental que nos estrutura, que organiza o nosso desejo e que nos insere no mundo social. Muito bem. Já temos o imaginário das imagens e o simbólico da linguagem. Mas Lacan percebeu que mesmo com estas duas dimensões havia algo que continuava a escapar. Algo que não podia ser imaginado nem dito. E assim entramos no terceiro e mais difícil registro, o real. É muito importante perceber isto. O real de Lacan não é a nossa realidade do dia-a-dia. É o exato oposto.
O real é tudo aquilo que resiste a ser transformado em palavras ou imagens. É o trauma bruto, a angústia sem nome, a morte. É a dimensão da existência que é, por definição, indizível. É o impossível. E não foi uma invenção teórica do nada, foi a prática clínica que o empurrou para aqui. Fenómenos como a ansiedade paralisante, o gozo, que é uma espécie de prazer que vai longe demais e se torna dor, o trauma que insiste e repete-se, nada disto se explicava só pela linguagem. Havia ali um resto, algo que insistia para além de qualquer palavra. Então, como é que se formaliza aquilo que, por definição, não tem palavras? É um problema e tanto. A solução de Lacan foi procurar ajuda no outro lado, na matemática e na topologia. Ele começou a usar figuras como a banda de Möbius e o touro, não como metáforas, mas como uma tentativa de descrever a lógica do espaço psíquico. E esta busca por uma formalização leva-nos ao clímax da sua obra. Depois de décadas a trabalhar com o imaginário, o simbólico e o real separadamente, Lacan encontra finalmente uma forma de os atar, de lhes dar uma estrutura comum, a solução que ele tanto procurou. 20 anos. Parem o segundo para pensar nisto. Foram precisas 2 décadas para Lacan encontrar o que ele sentia ser a forma correta de dar uma medida comum a estes 3 registros. Isto dá uma ideia da escala do desafio. E a solução é esta coisa maravilhosa, o nó borromiano. Olhem bem para a estrutura. 3 anéis. Eles mantêm-se juntos. Mas a propriedade única e quase mágica deste nó é que se cortarmos um anel, qualquer um, os outros 2, que nem sequer se tocavam, soltam-se. Eles só se seguram porque estão os 3 juntos. A ligação depende do conjunto. E o que é que Lacan faz? Pega em cada anel e dá-lhe um nome. Um é o imaginário, o anel da ilusão do eu. O outro é o simbólico, o anel da linguagem. O terceiro é o real, o anel do impossível. E a grande descoberta é que nenhum é mais importante que o outro. São equivalentes. A nossa realidade psíquica é o ponto em que estes 3 se conseguem enlaçar. Se um falhar, a estrutura toda desaba. E a teoria vai ainda mais longe. Lacan percebeu que em algumas estruturas, como na psicose, este nó de 3 pode ser mais frágil. E nesses casos, às vezes é preciso um 4º anel para remendar, para segurar tudo. A esse 4º anel, ele deu o nome de sintoma. É uma criação única do sujeito, que funciona como uma âncora. O exemplo clássico que ele deu foi a obra literária de James Joyce, que para Lacan foi o sintoma que o manteve funcional. E aqui, para terminar, temos um resumo da viagem toda. Começou nos anos 50, com o imaginário, avançou nos anos 60 para o simbólico, mergulhou nos anos 70 no desafio do real, e no fim da década de 70, o nó borromiano chega para unir tudo e mostrar que os 3 registros são interdependentes e igualmente essenciais. E assim, a longa busca de Lacan deixa-nos, no fim de contas, com uma pergunta. Se a nossa realidade é de facto este nó delicado, feito de ilusão, de linguagem e daquilo que não se consegue dizer, o que é que afinal segura o nó de cada um? O que é que nos impede de nos desfazermos?